Tá? Então, gente, nosso modelo tributário, ele é desenhado para ser concentrador de renda e de riqueza. Ele é desenhado. E aí vem todo esse elenco de isenções escandalosas na distribuição de lucros, na remessa de lucros para o exterior, na dedução dos juros sobre capital próprio, na falta de cobrança de imposto sobre grandes fortunas, sob a justificativa de que seria difícil cobrar. Ora, me poupe. Então, temos que discutir as isenções e os incentivos. É um capítulo que merece uma outra audiência pública, que aí a gente traz os dados. Muito obrigado. Eu passo a palavra, então, aos integrantes do plenário que gostariam de se manifestar. Basta simplesmente levantar o braço e nós levaremos o microfone até aí. Alguém gostaria de fazer uso da palavra no plenário? Aonde? Pois não. Por favor, só peço o nome ou entidade, se tiver alguma entidade também, porque nós estamos gravando e depois vai para a ata. Perfeito. Bom dia a todos. Queria saudar principalmente a professora Fatorelli pela exposição, os demais integrantes da mesa. Meu nome é Felipe, eu sou auditor do Tribunal de Contas do Estado. Eu tenho uma curiosidade especial, professora, em relação a estruturação dessas emissões de debêntures, né? Eu queria que a senhora avançasse um pouquinho na descrição de como é o mecanismo, a operacionalidade dessa sistemática, mas no sentido mais de como funciona exatamente, como é que a dívida ativa acaba virando um lastro desses papéis, né? Se a senhora puder avançar, eu fico agradecido. Muito obrigado. Então, fica a pergunta do Felipe, logo em seguida a senhora já responde. Eu acho que poderíamos agora avançar para todas as perguntas e aí depois, ao final, a senhora faz o fechamento e responde. Tem alguém solicitando aqui atrás. É que eu não estou enxergando, mas pode, por favor. Obrigado, doutora. Um auxílio na mesa aqui. Aí, ó. O meu nome é Rosane, eu sou jornalista do Sintrajuf. Eu não sei se isso foi abordado no início da palestra, mas eu gostaria de saber se existe uma relação entre a dívida pública de que se fala agora e a dívida externa, que era uma das grandes pautas no final dos anos 80 até início dos anos 80 até início dos anos 2000, era uma das grandes pautas, né? E era o que norteava muito da luta em relação à perda de direitos, à privatização, a falta de recursos para investimento em áreas fundamentais como saúde e educação. Eu gostaria de saber se existe uma relação entre a dívida pública de que se fala atualmente e aquela dívida externa. Ok, um senhor levantando o braço lá atrás. Já temos... Bom dia, meu nome é Sérgio Serpa, sou servidor da Procuradoria-Geral do Estado e represento aqui a Associação dos Servidores. Na verdade, é muito mais uma curiosidade. Quanto representa no orçamento federal o pagamento dessas dívidas de estados e municípios? Qual é, do ponto de vista percentual, a representatividade? E qual seria o impacto se essas dívidas houvesse uma moratória, uma anistia, ou seja, que a partir de agora não fossem mais pagas? Qual seria a repercussão isso do ponto de vista da União? Obrigado. Ok. Doutora Denise e mais o senhor aqui, o Abel. Bom dia, Fatorelli. Primeiro, parabéns pelo empenho, pela qualidade do seu trabalho, que é de uma grandiosidade enorme, né? Impressionante a expressão que ele tem em nível nacional. Eu também acompanho o seu trabalho, fico muito orgulhosa de tê-la como companheira. Você é extremamente esclarecedora sobre tudo isso. Eu sou uma pesquisadora, que eu não me apresentei, eu sou professora do Instituto de Economia da UFRJ e com área de concentração em finanças públicas. Eu estava no avião lendo uma notícia, Fatorelli, e
a notícia dizia o seguinte, que se o mercado de trabalho americano continuar dinâmico, como vem sendo nos últimos 3 meses, no último trimestre, é muito provável que a taxa de juros americana venha a subir. E essa ameaça, ela está sempre ali sendo anunciada. A taxa de juros americana vai subir há não sei quanto tempo, aí não sobe, né? E cada vez que eles soltam essa notícia no jornal, que evidentemente vem de uma avaliação do mercado financeiro, o Banco Central brasileiro reage avisando que vai subir a taxa de juros, porque vai haver uma evasão, obviamente, de recursos dos estrangeiros e dos próprios agentes do mercado financeiro nacional para os Estados Unidos. Isso vai provocar uma desvalorização cambial que terá impacto sobre os preços e que, portanto, exigirá uma subida da taxa de juros. Então, nós vivemos uma engrenagem que é muito determinada também pelo cenário internacional, de como vai se portar a política externa americana, como vai se portar a taxa de juros europeia e tudo mais. Quer dizer, uma resistência nacional a isso que você chama de sistema da dívida envolveria também um enfrentamento com essas políticas dos países centrais que subordinam o nosso próprio processo de endividamento interno. Então, a minha pergunta para você é como fazer uma frente que não pode ser apenas brasileira, mas que tem que ser de todos os países da América do Sul e todos os países que sentem esse contágio das políticas dos países, principalmente do país hegemônico, que é no nosso caso os Estados Unidos, e o impacto da dívida. Outra coisa que eu queria te perguntar é que a política monetária, obviamente, é a principal determinante. Eu não assisti sua palestra, cheguei no final, mas como eu conheço o seu trabalho, a política monetária é que determina a dívida pública, não é o gasto público. É óbvio, como você falou, mais de 40%, quase 50% do gasto público é gasto financeiro. Logo, não são os gastos primários ou com a Previdência, como eu pretendo mostrar daqui a pouco, que levam o país a rolar uma dívida a custos altíssimos, né? Quer dizer, eu faço essa parceria com você porque normalmente é atribuída à Previdência a razão do endividamento público. A Previdência, os programas sociais, obviamente. E não há nenhuma relação com isso, né? Como nós sabemos, eu acho que você já tentou provar isso, eu vou tentar provar mais uma vez à tarde, que essa engrenagem é meramente financeira. Mas, toda vez que a política monetária relaxa e reduz a Selic, relaxa no sentido macroeconômico do termo, que ela se torna menos restritiva, e a taxa de juros nacional cai, o governo imediatamente substitui os papéis lastreados pela Selic em papéis lastreados nos índices de preços, né? O INPC, o IPCA, enfim, deixa de ser uma dívida pós-fixada para ser uma dívida pré-fixada e, portanto, os bancos nunca perdem, mesmo quando a taxa de juros cai.